Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito bom, que é um grupo de pessoas que raramente é falado, é levado a sério, até mesmo é visto nas ruas, que são os intelectuais das periferias, os intelectuais das favelas. Sabe, aquela pessoa que não teve estudo completo, não conseguiu fazer uma faculdade, foi criada com várias privações. E nesse sentido desse vídeo hoje, nós queremos aqui levar para você uma consciência da qual você deve ser uma pessoa melhor. E esse ser melhor, no sentido de ser pessoa, não é que você tenha apenas que estudar para ser formado, mas você tem que ser uma pessoa melhor para a sociedade, para a família e até mesmo para você. E eu vou te mostrar aqui o perigo que há no estudo, que às vezes, se não for vigiado, não for observado pela própria pessoa, pode desenvolver nela uma falta de sensibilidade, uma falta de caráter a essa pessoa. Então eu gostaria que você ficasse conosco aqui para entender como que funciona isso, essa mente intelectual de alguém que não teve acesso ao estudo. Como que funciona isso? Preste atenção aqui. Um jovem, um rapaz, né, que começa a vida na favela, privado de tudo que é estudo, não tem condição de pagar uma faculdade, não tem condição de comprar material, enfim. E chega um certo momento, já se percebe uma certa inquietação naquele jovem quanto o porquê das coisas serem como são. Por que poucos têm tanto e muitos têm tão pouco? A mente funciona desse jeito. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso de alguém que aqui na sua frente está, que foi também criado em comunidade. Fui criado no complexo do Alemão e não tive acesso, né, ao estudo completo. Entretanto, né, nós nos esforçamos agora, depois de adulto, para terminar a nossa formação e assim conseguimos. Mas todo o conhecimento que nós temos, na realidade, não vem da escola, de faculdade, coisa dessa natureza mesmo, porque eu ainda não fiz faculdade. Pretendo um dia, mas ainda não fiz. Mas o conhecimento que a gente tem literário, conhecimento da vida, vem dos livros, vem da literatura, né? Eu particularmente. Mas o intelectual da periferia, pegando no geral, é aquela pessoa que tem uma visão assim, olha, por que muitos têm, né? Muitos têm tão pouco e poucos têm tanto. Isso me faz lembrar do livro Servidão Voluntária de Etienne de la Boétie, onde um pouco de tiranos, né? Poucos dominava a maioria aceitava a vida como ela tinha que ser. Partindo desse princípio, a gente entende que quando o jovem ele está chegando na fase de 18, 20 anos, esse rapaz da periferia, ele entende que há um erro dentro do sistema, que foi tirado dele o direito de saber. Por exemplo, há os doutores que são formados em médico, os psicólogos, psiquiatras, existem os farmacêuticos, os professores, enfim, são várias profissões que você começa lá no ensino fundamental, vai para o ensino médio, depois você presta um vestibular, né, faz o Enem e entra dentro de uma faculdade, passa anos lá estudando, você perde noites de sono, você perde finais de semana, perde até namoro por causa daquela faculdade, você se forma. É assim que tem que ser, perfeito, tem que ser assim. Você tem que estudar e sonhar longe em se formar, em crescer, em ser alguém na vida. Mas na mente do rapaz da periferia, ele entende que essas pessoas tiveram esse acesso a esse conhecimento todo por conta de que nasceram em famílias boas ou têm um trabalho que consigam pagar as suas prestações de faculdade, enfim. Mas ele não tem essa condição. Então, para ele, para a mente do periférico, ele acha assim: eu perdi o direito, eles me roubaram o direito de ter acesso ao mesmo conhecimento.
Lá vou eu ao médico porque estou adoentado. O médico me examina e me fala que eu estou com um problema tal. Esse conhecimento que o médico tem me foi roubado porque eu poderia ter o mesmo conhecimento que ele. O conhecimento que o professor tem, eu poderia ter o mesmo conhecimento que ele. O conhecimento que o advogado tem, eu poderia ter o mesmo conhecimento que ele. Entretanto, há séculos, o sistema, não no Brasil, mas eu digo do mundo, ele tem um tipo de organização da qual dizima quem pode e quem não pode. E esse quem não pode só vai poder se esforçar no sentido de trabalhar e pagar para ter acesso a esse conhecimento. Tendo acesso a esse conhecimento, que é uma faculdade, tal, uma formação, formou-se. O que ele vai fazer com essa formação? Duas coisas. Vai ganhar dinheiro com isso, que é uma profissão, e vai levar o atendimento desse conhecimento à sociedade. Qual é a sociedade que é atendida com esse conhecimento? É a maioria, a massa esmagadora do povo que vem até esse conhecimento, até essa pessoa formada. Essa massa, essa maioria que vem até essa pessoa que é formada, delas foi tirado o direito de ter o mesmo conhecimento, a mesma formação. Nesse sentido, então, o rapaz da periferia entende que o sistema está todo errado. Entende que dele foi tirado o direito de ter acesso ao estudo porque tem que pagar cota por ser negro, porque ele não tem condição por ser branco, mas não tem condição de pagar uma faculdade, então ele evasa, ele sai fora da escola e vai trabalhar aí. É tudo que o sistema quer, que as pessoas não tenham acesso ao conhecimento. O que acontece com a mente dessa pessoa periférica? Acontece que ela se torna uma oposição ao sistema. Por exemplo, você pode ver as músicas do Racionais, MCs, você percebe que ali há uma inquietação desde a juventude deles. E a letra deles fala exatamente contra o próprio sistema. Né? Tem uma música dele que ele fala que preto, né, tem que trabalhar, quem enganou você foi o sistema que te enganou, colocando isso na sua cabeça, porque para ele, se você não estudar, né, na música diz, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. Então tem uma parte que ele traz aí uma provocação, né, nesse sentido de que quem inventou isso, quem colocou isso na sua cabeça, desperta. Então, nessa onda da periferia, dos intelectuais, que não são todos, são muito poucos, raros, os homens ou a mulher, quando eu digo homem no geral, que tem essa percepção intelectual de inquietação no sentido de ver e perceber que está tudo errado. E o que acontece? Qual a visão dessa pessoa? Ela pensa assim, ora, se fulano tem conhecimento, tem estudo, tem uma formação melhor do que eu, por que ela não usa então esse conhecimento que ela tem para partilhar e compartilhar com o outro? Por que ela não compartilha e partilha o conhecimento dela? Porque não é certo para o sistema que você formado partilhe e compartilhe o seu conhecimento de modo macro. Por quê? Porque para esse conhecimento chegar até a sociedade, ela precisa pagar para ser consultada, para ela ter o atendimento de um psicólogo, de um médico, de um psiquiatra, de um professor, enfim. Ela sempre vai ter que pagar para ter acesso a algum tipo de conhecimento. Logo, é natural que aquela pessoa formada não venha, né, podemos dizer assim, publicar o seu conhecimento a todos os ventos, porque o sábio para elas é manter-se em silêncio e somente passar esse conhecimento no momento correto. Perfeito. Aqui é um vídeo, né, bem detalhado da mente de uma pessoa da periferia. E como que essa pessoa se tornou uma pessoa intelectual, se ela não tem estudo? Bom, eu posso falar por mim. Eu, por exemplo, me tornei uma pessoa assim inquieta por conta disso aqui, ó. Olha só, livros. Muitos dias, noites, finais de semana lendo livros. Por exemplo, esse livro aqui de Darwin, eu estou lendo ele, estou terminando ele, acredito que mais uns 2 dias eu termino ele. É um livro grosso, você pode ver. Não é qualquer pessoa que lê esses livros, não é qualquer pessoa estudada, que fez faculdade, que tem formação, que tem inclinação à literatura. Entretanto, o que a gente fala é que o intelectual da periferia,
ele tem uma capacidade de percepção maior do que aquele que foi engomadinho, né, que teve acesso a tudo, toda a facilidade. Por quê? Porque o periférico, a pessoa da periferia, ela passa por necessidades, ela passa por tanta dificuldade que ela consegue de peito aberto enfrentar todos os problemas de um modo sorridente, por mais que a vida esteja difícil. Ela passa por privações de coisas básicas, a qual aquela pessoa que talvez nasceu em berço de ouro ou em berço mais ou menos bom e que ela teve acesso com facilidade a tudo, ela talvez não tenha, não vou generalizar porque seria muito frágil da minha mente pensar que todos são assim. Não, existe sim quem foi criado em berço de ouro, mas que tem um peito aberto para enfrentar a vida, mas a maioria não tem. Então a pessoa da periferia, das favelas, que é intelectual, estou falando dos intelectuais, estou falando do comum, da pessoa comum, ela já tem naturalmente o peito de guerreiro para enfrentar a vida, mas eu digo no sentido intelectual, porque há um conhecimento, há uma inquietação com o que o sistema apresenta, o inverso dos valores, da qual eu sou privado de ter o conhecimento, só o terei se eu pagar por isso. Então a percepção de mundo das coisas se torna um pouco mais ampla. A gente consegue entender as pessoas com mais sensibilidade. E nesse sentido, a gente, quando para conversar com uma pessoa formada, a gente conversa, passa algumas horas ou até dias com ela, nós encontramos nelas várias falhas no sentido de superar problemas, superar dificuldades, porque ela teve uma formação acadêmica, mas ela não tem uma formação dentro dela de enfrentar, de experiências por tanta dificuldade que já passou. E essas dificuldades do passado amadureceu e a pessoa agora vai se tornando algo melhor a cada dia, quando assim ela busca ser. Não são todos também intelectuais da periferia que buscam se aperfeiçoar. Muitos inclinam-se para o lado mal, entram como uma oposição no sentido mal para a sociedade. Mas aquele que quer despertar o próximo, no sentido de, como eu sempre falo, libertei 1000 escravos, poderia ter liberto outros 1000 se ele soubesse que eram escravos. Mas esse intelectual é por causa da literatura. Eu falo porque a literatura foi o que me deu a maioria dos conhecimentos que eu tenho. Eu li muitos livros que falavam de Hegel, de Nietzsche, da filosofia de René Descartes, de Schopenhauer, enfim, vários livros de filosofia, livros de direito. Eu já li aliás, eu até tenho livros de direito. Eu tenho aqui no meu canal alguns vídeos que eu falo sobre jurisprudência, que eu falo sobre interstícios, sobre embargos declaratórios, sobre amicus curiae. Então tudo isso não é por formação, é por literatura, por conhecimento literário, por horas. Porque tem pessoas que têm o livro em casa de enfeite, nós temos o livro para ler. Um amigo do meu filho uma vez chegou aqui em casa e me perguntou: todos os livros que você tem, você já leu? Eu falei para ele: todo livro que pisa aqui na minha casa, podemos dizer assim, que para debaixo desse teto, não entra para essa estante sem antes ter sido lido. E você põe a mão em um aí, eu te mostro, e você vai ler depois e vai ver se não é o que eu estou te falando, porque eu já li. Então, a literatura me fez ter essa percepção e faz com que o intelectual da periferia tenha uma percepção ampla do que é o mundo. E a mente nossa entende que tudo é um teatro. Tudo gira em torno de um teatro, um parque de diversão, como se fosse um jardim de infância para as pessoas que se abraçam, se apegam a tudo, a todo o tipo de sentimento, a todas as coisas, porque na realidade o sistema foi preparado para isso, para poder colocar que a vida só vale a pena se você tiver uma posição, dinheiro, poder. Mas eles esqueceram do principal: a vida na realidade vale a pena quando você se torna uma consciência, quando você sabe quem de fato você é. E você sabendo de fato quem você é, sendo uma consciência, você percebe que você não é nada, você apenas é um silêncio. E nesse sentido você então pode levar essa luz ao outro, porque o sistema trabalha o individualismo para depois pensar no coletivo. A consciência trabalha o coletivo e jamais pensa no individualismo. Veja que a pessoa, quando ela está estudando, ela quer se formar para ter uma profissão e ter dinheiro, daquela profissão que ela vai atender a necessidade do coletivo. Mas até então todo mundo é individualista.
Já a consciência não. A consciência sempre percebe a inquietação do outro, a tristeza do outro. A consciência sempre percebe a pessoa triste, ela está ali inquieta, na solidão dela, nas ilusões, nos fantasmas criados pela mente dela. E essa consciência, no momento oportuno, quando provocada, chega até a outra e tenta despertá-la. Aí entra o que eu te falei: libertei 1000 escravos, tentei libertar outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. Escravos de quê? Desse mundo enganador, desse mundo mentiroso, desse mundo teatral, que tudo na realidade é um teatro, tudo é uma passagem. Então a gente não pode se apegar a coisas, a títulos, a posições. Por exemplo, as pessoas que são apegadas a alguma coisa, se ela perder aquilo, você sabe que ela entra em depressão. E a maioria das pessoas que entram em depressão é porque não trabalhou a mente, o desapego das coisas. Você tem que preparar sua mente para ganhar e para perder. Para ganhar materiais e para perder materiais. Para ganhar na vida a família, como para perder o ente querido. Você tem que estar preparado e pensar: se eu ainda estiver vivo daqui a 5 anos, como que minha mente vai estar? Eu estou preparado para perder algo? Eu estou preparado para passar por uma provação, por um problema difícil, para passar pela fome, por uma enfermidade, por um problema? Então a mente consciente, ela não vive só o agora. Ela é consciente porque ela entende que ela é só uma experiência. Tudo que vier até ela, ela não se apega a nada e nem se escandaliza, nem se pressiona com nada. Não cria expectativa em nada. Apenas ilumina uma sociedade que vive como zumbis, tristes, com um semblante fechado, todas elas dentro de um mundo fechado, cheio de problemas, gritos, choros, depressões, vazios, falácias, mentes inquietas no sentido de tristeza, porque o sistema que criou isso na pessoa, que a vida só vale a pena se ela tiver. Se ela não tiver o dinheiro, o poder, a vida não vale a pena. E para ter o dinheiro, ela precisa então estudar, trabalhar, que é óbvio, e também às vezes a pessoa tem a depressão, a tristeza por problemas dela, do coração, problemas sentimentais, porque a mente dela foi condicionada assim, porque o próprio sistema também ensina que você tem que ser pura emoção, puro sentimentalismo, mas você não pode jamais ser liberto. Eu costumo dizer que as pessoas estão dentro de uma casca de nozes, ao qual não quer ser despertada, porque se ela for despertada nos teus sonhos, das tuas fantasias, isso traria para elas uma tristeza imensa, porque quando você sai da casca, você percebe que você está sozinho, você não tem ninguém. E o intelectual, normalmente, quanto mais livros eu leio, quanto mais livros eu vou lendo, isso acontece com quase todo mundo, você vai aos poucos se tornando mais solitário, porque as pessoas não querem, por vezes, estar perto de você, porque elas acham que você tem um tipo de conversa diferente da dela, então ela evita chegar perto de você, porque ela não tem com o que conversar, ela não tem assunto para falar com alguém que lê livros, né? Mas na realidade você tem que ser equilibrado e flexível. Por exemplo, eu faço assim, eu leio muitos livros, uso isso nas redes sociais para ajudar o próximo, mas cá fora eu tenho o meu trabalho social no meu partido, tenho o meu trabalho social na igreja, qual eu sou obreiro, eu ajudo as pessoas, eu estou sempre com elas ali, mas sempre evitando colocar essas coisas no mundo aqui, somente se elas me provocarem, porque eu acho que é muito evasivo eu ficar toda hora, né, isso se torna até chato, eu ficar toda hora, gente, não é assim, vamos... Não, só se a pessoa se sentir triste, inquieta e pedir uma ajuda, pedir um conselho. Aí a gente dá para tirar ela desse mundo sistêmico que é o apego à religião, o apego ao sistema político, o apego ao emprego, o apego aos sentimentos, a tudo isso. Porque se tudo isso fizesse bem, se a religião, por exemplo, fizesse bem mesmo, a pessoa não teria inquietação, porque a própria religião ia cuidar disso nela. Mas ela, mesmo tendo a fé dela, a religião dela, ela é triste, ela é inquieta, não aguenta, não suporta os problemas, não suporta um problema, uma fila de banco, quiçá um trânsito pesado. Ela não consegue, ela não suporta, os problemas vêm e ela fala que é aprovação de Deus, que é aquilo, que é aquilo, que é aquilo. É o jardim de infância de cada um, mas a religião é importante, cada um tem a sua, se te faz bem, vai em frente, que Deus é contigo, mas sobre todas as coisas procure perceber que de fato a vida não é essa seriedade toda. Apenas curta ela.
e o intelectual da periferia, ele entende que tudo isso aí é um grande teatro, e o que vale na realidade é a liberdade. A liberdade aqui, ó, na mente a qual você não se apega a nenhum sistema. Você é uma oposição no sentido de libertar o outro, tá certo? Aqui nós falamos então da mente da pessoa da periferia que não teve acesso ao estudo, tá certo? Se você gostou do vídeo, toca aqui embaixo, tá? Dá uma curtida aí e se inscreva no canal também e siga lá o nosso Facebook, Nilo Deison Monteiro Peçanha, ao qual nós sempre promovemos cultura, conhecimento e educação para poder ajudar o próximo, nunca para nós, sempre para o outro, porque o melhor que é em nós cumprimenta sempre o que há no outro. Como dizia René Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo. Se eu existo é para despertar, para ajudar as pessoas. Que Deus abençoe a todas as famílias. Um abraço.